O pessoal faz tabela com ele. Olha lá, agora fez bobeira. Vai tomar o gol, vai entregar. Milá. Gol! Por que a África nunca conquistou uma Copa do Mundo? Uma seleção já esteve a um pênalti de chegar à semifinal. Outra ficou a 2 minutos de eliminar uma futura finalista. E teve aquela que mandou um dos melhores da história para casa mais cedo. No vídeo de hoje, o Futebol Sem Clique relembra as campanhas de Camarões em 90, da Nigéria em 94 e 98, Senegal em 2002, Gana em 2010 e Marrocos em 2022. Aproveitamos para lembrar as medalhas olímpicas, a trajetória do único africano eleito o melhor jogador do mundo, dos craques que abriram as portas na Europa, e ainda revelamos uma seleção africana de todos os tempos escolhida pela inteligência artificial. E no final ainda debatemos: quando virá a primeira campeã africana da Copa do Mundo? Até a Copa de 90, na Itália, nenhuma seleção africana havia passado de fase. A Argélia, em 82, conseguiu a primeira vitória sobre um europeu ao bater a Alemanha. Nessa mesma Copa, Camarões assustou a Itália e quase eliminou a futura campeã. Mas foi em 90 que os Leões Indomáveis mostraram seu verdadeiro valor, comandados pelo talento e a irreverência do veterano Roger Milá. Após chegar na Itália desacreditado, Camarões estreou logo diante da atual campeã, a Argentina, de Diego Maradona. Em campo, o Mambique marcou o gol do 1-0, registrando a primeira derrota de um atual campeão na estreia seguinte. Os africanos ainda terminaram aquele jogo com 2 a menos, dando a tônica de uma geração talentosa, mas que exagerava na força e ainda apresentava uma falta de malandragem. Após nova vitória contra a Romênia e uma goleada sofrida para a União Soviética, Camarões foi o primeiro africano a avançar para o mata-mata da Copa do Mundo. Nas oitavas, um dos momentos mais folclóricos da história dos mundiais. Após empate em 0-0 com a Colômbia, Roger Milá eternizou seu nome nas Copas durante a prorrogação. Primeiro com um golaço, e depois com a famosa roubada de bola em cima do goleiro Higuita, mandando a badalada Colômbia para casa e protagonizando uma dancinha que ficou famosa. Nas quartas, Camarões flertou com um feito histórico ao conseguir uma virada contra a Inglaterra, mas no final do tempo regulamentar, os ingleses empataram de pênalti. Na prorrogação, Lineker marcou novamente e acabou com o sonho camaronês, em uma campanha que serviu para romper com uma sequência de fracassos do futebol africano. Mas se você acha que esse foi o ápice da África nos mundiais, espere para ver o que viria pela frente. 4 anos depois, Camarões foi à Copa de 94 nos Estados Unidos, mas foi lanterna no grupo do Brasil. A África esteve bem representada pela Nigéria. As Super Águias tinham um elenco forte e apostavam na velocidade e nos contra-ataques, com jogadores como Finidi George, Olissé, Amokachi, Babangida, todos regidos pelo talento de JJ Okocha. Mas antes de lembrar a grande geração nigeriana, deixe seu like no vídeo e se inscreva no Futebol Sem Clique para acompanhar mais histórias como essa. Agora, voltando à Copa de 94, a Nigéria estreou com um sonoro 3-0 na forte seleção da Bulgária de Stoichkov, abusando dos contra-ataques e eternizando a emocionante comemoração de Yekini nas redes. A vitória deu moral e nem a virada para a Argentina de Maradona foi capaz de atrapalhar as Águias, que venceram a Grécia na última rodada e avançaram para as oitavas pela primeira vez. No mata-mata, os africanos encararam a favorita Itália e estiveram muito próximos de avançar para as quartas de final. Mas muito próximos mesmo. A Munique abriu o placar no primeiro tempo e a Nigéria segurou o jogo todo. Aliás, quase todo. Após perder muitas chances, a Nigéria viu Roberto Baggio empatar o jogo aos 43 do segundo tempo. Na prorrogação, o mesmo Baggio mandou os nigerianos para casa com uma sensação de que dava para ir além. E já vamos mostrar que ainda havia espaço para a África crescer. Entre as Copas de 94 e 98, a África conseguiu um outro grande feito. O liberiano George Weah, do Milan, foi eleito o melhor jogador do mundo em 95, superando grandes nomes como Klinsmann, Romário, Baggio, Maldini. Aquela foi a primeira conquista individual do futebol africano, abrindo portas para o talento adentrar o continente europeu. 4 anos depois, na Copa da França em 98, a Nigéria novamente chegava como principal força africana. Outra vez em um grupo difícil, mas com um elenco mais experiente, os nigerianos estrearam com um 3-2 na poderosa Espanha, de Hierro e Raul, mostrando que a força africana seguia intacta. A vitória sobre a Bulgária garantiu não só a classificação antecipada, como a primeira colocação do grupo, permitindo até uma derrota para o Paraguai. Nas oitavas, diante da Dinamarca dos irmãos Laudrup, a Nigéria encarava um lugar raro, de favorito.
Mas esse peso não fez bem aos africanos, que entraram desligados em campo e foram atropelados. 4-1 e o fim de uma geração de ouro dos nigerianos. Aliás, falando em geração de ouro, o futebol africano não conseguiu o título da Copa do Mundo, mas conseguiu uma outra façanha muito importante. Uma não, duas. Em 96 e em 2000, o futebol africano conseguiu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. As conquistas ficaram com Nigéria e Camarões e reforçaram a potência africana entre as grandes seleções do mundo. E o Brasil sofreu nas duas ocasiões. Em 96, após liderar o seu grupo, o Brasil chegou à semifinal como favorito contra a Nigéria. Com um time composto por grandes nomes como Dida, Roberto Carlos, Rivaldo, Bebeto e Ronaldo, a seleção parecia imbatível. Após abrir 3-1 no primeiro tempo, o Brasil relaxou e viu a Nigéria empatar com Kanu no finalzinho. Na prorrogação, Kanu marcou o gol de ouro e acabou com o sonho brasileiro. A decisão foi contra outra gigante, a Argentina, e também tinha craques como Javier Zanetti, Marcelo Gallardo, Ariel Ortega e Hernan Crespo. Após ficar 2 vezes atrás do placar, a Nigéria empatou e conseguiu a virada no último minuto, em uma linha de impedimento mal feita pela defesa argentina. Título, medalha e conquista inédita para as Super Águias. 4 anos depois, em 2000, o Brasil caiu novamente com requintes de crueldade, dessa vez para Camarões. Em jogo em que chegou a ficar com 2 jogadores a mais, a seleção só arrancou o empate em uma linda cobrança de falta de Ronaldinho Gaúcho no finalzinho do jogo. Na prorrogação, a pressão do Brasil não surtiu efeito e, em um contra-ataque, os camaroneses marcaram o gol de ouro, mandando a seleção novamente para casa sem a medalha. Os camaroneses levaram o ouro ao bater a Espanha de chave nos pênaltis e ampliar o destaque africano, ao menos em Jogos Olímpicos. A década de 90 e o início dos anos 2000 marcaram o auge do futebol africano no cenário mundial. Na Copa de 2002, no Japão e na Coreia, coube a Senegal escrever a página mais bonita do futebol africano naquele mundial, sob o comando de Diouf, Camara e Diouf. A estreia foi logo contra a atual campeã e favorita França, que vinha em crise e sem Zidane. Senegal aproveitou os ventos a favor e surpreendeu o mundo. 1-0, gol de Papa Diouf e mais uma dancinha marcante. Após 2 empates contra Dinamarca e Uruguai, Senegal avançou em segundo lugar, deixando a campeã França na lanterna do grupo. Nas oitavas, vitória senegalesa sobre a Suécia na prorrogação, com gol de ouro de Camara. Nas quartas, já igualando a campanha de Camarões, Senegal enfrentou a forte Turquia. Outro jogo duro e novo empate, mas dessa vez sem a mesma sorte. Um gol turco logo no início da prorrogação encerrou o sonho de Senegal. Mas, Copa a Copa, a evolução africana era visível. Na Copa de 2006, Gana passou para as oitavas, mas sem muito brilho, sendo atropelada pelo Brasil. Mas foi uma época de confirmação do talento individual. Brilharam ao longo dos anos 2000 grandes jogadores africanos como Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Touré e Michel Essien, com protagonismo, artilharias e títulos relevantes, como a Champions League. Em 2010, a África foi elevada a um novo patamar. A África do Sul foi a país sede da Copa do Mundo, a primeira no continente. A festa fora de campo foi uma das mais belas já vistas, e dentro de campo, o barulho das vuvuzelas e as curvas da bola Jabulani marcaram aquele Mundial. Quem também marcou aquela Copa foi a seleção de Gana, única representante do continente a avançar para o mata-mata. Após eliminar os Estados Unidos nas oitavas, os ganeses igualaram as melhores campanhas africanas e protagonizaram um confronto épico com o Uruguai. O empate de 1-1 persistia até o famoso lance em que Luís Soares usou as mãos para defender uma cabeçada. El Pistoleiro foi expulso e o pênalti poderia colocar Gana na inédita semifinal. Mas a Samoa Jean perdeu. A disputa foi para os pênaltis e os uruguaios foram melhores, adiando novamente o sonho africano. O continente não sabia, mas o melhor ainda estava por vir. Em 2014, aqui no Brasil, a Argélia surpreendeu a Alemanha e quase eliminou a favorita, levando o jogo para a prorrogação, o que teria salvo o futebol brasileiro no futuro. Em 2018, na Rússia, nenhum africano passou de fase. Mas em 2022, a África registrou sua melhor campanha em Copas do Mundo. Marrocos mandou até Cristiano Ronaldo para casa mais cedo para chegar às semifinais. Sim, vindo do banco de reservas, Cristiano Ronaldo não conseguiu salvar Portugal, que caiu para Marrocos nas quartas de final. Antes, os africanos haviam eliminado a poderosa Espanha nos pênaltis. Na semi, no entanto, os marroquinos não foram páreo para a França, que fez 2-0 e foi para a final. Na disputa pelo terceiro lugar, a Croácia levou a melhor,
Mas a quarta posição de Marrocos foi a melhor de uma seleção africana na história. Nas últimas 9 Copas do Mundo, o futebol africano avançou ao mata-mata em 8 ocasiões. Com tantas histórias e tanto talento individual, como Salah, Mané, Hakimi, Koulibaly, Osimhen, um título africano parece questão de tempo. Mas e você? Acredita que veremos uma seleção africana campeã do mundo? Deixa aí nos comentários. E aproveita para curtir também a seleção africana de todos os tempos que a inteligência artificial sugeriu pra gente. No gol, o escolhido foi o camaronês Nkono, titular em 90. O marroquino Hakimi ficou na lateral direita, com a zaga sendo formada pelo senegalês Koulibaly e o sul-africano Hadeb. Na esquerda, a inteligência artificial meteu uma improvisação, com o destro Lauren, ex-Arsenal, ficando com a vaga. No meio, um trio de respeito, o marfinense Yaya Touré, o ganês Abidi Pelé e o nigeriano JJ Okocha, que jogou muita bola. O ataque estrelado ficou com o marfinense Drogba, o camaronês Eto'o e o liberiano Weah, melhor do mundo em 95. Me diz aí se você concorda com esse time formado pela inteligência artificial. Eu, particularmente, colocaria o nigeriano Taribo West no lugar do Hadeb na zaga. E eu fiquei pensando muito no Salah, mas acho que ainda não dá para tirar esse trio absurdo. Aproveita e diz aí para mim nos comentários o que você acha. Obrigado por assistir e até a próxima!